Oi, tudo bem? Meu nome é Eric Oliveira, eu sou procurador de trabalho desde 2013 e se você está se preparando para o concurso do MPT, segue nosso canal, ativa o sininho que toda semana tem vídeo novo. Te espero por aqui. Oi, tudo bem? Vamos falar agora sobre a Conafret, a nossa coordenadoria que trata das fraudes na relação de emprego. A Conafret foi criada ali em 2003 e o objetivo da Conafret, o nome já diz, é combater as fraudes. Começou muito fortemente por conta das cooperativas, mas depois a gente passou para terceirizações ilegais, para a socialização, transformar pessoas em sócios de fachada, a pejotização, entre outras e outras invenções criativas. E vamos começar nossa análise pelas orientações da Conafret. Então, Conafret, orientação 1, é ilícita a prestação de serviço autorizada pela Resolução 3.110 de 2003 do Banco Central, porque é autorizada em atividades pertencentes à atividade fim da instituição bancária, o que contraria os artigos 2º e 3º nos termos da interpretação jurisprudencial consagrada na súmula 331. A referida resolução é ainda material e formalmente inconstitucional, pois afronta o princípio do valor social do trabalho esculpido na Carta Magna e cuida de matéria cuja regulamentação está sujeita à competência legislativa privativa da União. Quando a terceirização for praticada por instituição integrante da administração pública, haverá ainda violação ao princípio do concurso público. A orientação 2 diz que é lícita a constituição de cooperativas de produção quando os associados forem legítimos possuidores ou proprietários dos meios de produção. Cabe ao MPT atuar nas hipóteses em que se revelem fraude e a contratação de mão de obra subordinada. Sobre terceirização, cooperativa, a gente vai ter aulas inteiras sobre isso, tá? Aqui a gente está passando só um voo de pássaro nas orientações, mas depois a gente vai aprofundar cada uma delas. A orientação 4 diz que a contratação de pessoas jurídicas e de empresas interpostas por estabelecimentos de saúde, quando revelar o expediente para burlar a relação de emprego por meio da intermediação e fornecimento puro e simples de mão de obra, constitui fraude, mormente quando a prestadora de serviços, pessoa física ou jurídica, não seja proprietária dos meios de produção. A orientação 6 vai dizer que a contratação de trabalhador mediante a formalização de contrato simulado de natureza civil entre duas pessoas jurídicas, quando houver desvirtuamento de modo a desaparecer a autonomia, configura fraude que visa burlar a incidência de direitos trabalhistas, aplicando-se o disposto no artigo 9 da CLT, devendo o MPT priorizar a atuação no combate a essa modalidade de fraude. Havendo desvirtuamento da modalidade contratual de representação comercial, com o desaparecimento da autonomia, forma-se o vínculo empregatício entre as partes contratantes, ensejando a atuação do MPT na defesa de interesses coletivos. As outras áreas do direito não toleram a simulação. Então, se no Código Civil a gente não aceita simulação, por que a gente vai aceitar na CLT? Né? Ali no Código Civil a gente tem, por exemplo, simulação de casamento. Essas vagas pejotizadas impactam também na contagem para vagas de pessoas com deficiência e aprendizagem. Então, se a gente vai contratar, a empresa tem 100 funcionários, aí demite, tem 500 funcionários, aí demite 200 e contrata como PJ, a base de cálculo para a contratação de PCD e aprendiz vai diminuir. Então, ainda tem esse impacto. Aí, nesse contexto, vale a gente dar atenção o tema 1389 do STF. Ali a gente vai ter em debate a competência e o ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil e comercial de prestação de serviços e a licitude de contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade. Esse recurso extraordinário vai discutir, à luz da ADPF 324, a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviços. O ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem sobre pejotização. E passamos para a orientação número 7. O estágio, obrigatório ou não obrigatório, é ao mesmo tempo ato educativo escolar e relação de trabalho lato sensu. É sempre curricular, supervisionado e integra o projeto pedagógico do curso. A gente também vai ter uma aula só sobre estágio. E vai haver desvirtuamento do estágio quando prevalecer o aspecto produtivo sobre o educativo ou quando a gente perceber a ausência de requisitos formais ou materiais do Instituto. O MPT vai atuar
para exigir o cumprimento das obrigações legais impostas às unidades concedentes de estágio. Já a orientação número 8 vai dizer que constitui missão institucional do MPT combater a intermediação irregular de mão de obra na indústria de confecção ou vestuários e demais segmentos dos contratos de facção, a gente também vai falar mais sobre isso, de parceria ou de qualquer outra modalidade contratual, como forma de mascarar a relação de emprego. É importante deixar claro que as leis da reforma trabalhista, elas não autorizam nem legitimam a intermediação de mão de obra. Já a orientação 9 vai dizer que constitui missão institucional do MPT promover o combate à intermediação ou desvirtuamento de contratos de prestação de serviços no setor da construção civil em fraude à relação de emprego. Cabe ao procurador oficiante, no exame do caso concreto, atuar visando a responsabilização do tomador de serviços, seja como empregador direto, caso identificada a fraude, como mera intermediação de mão de obra, seja assegurando a isonomia de direitos. Orientação 10 diz que a configuração do vínculo empregatício e, portanto, de contratação irregular de motoristas agregados deve ser aferida em cada caso concreto, não sendo a propriedade do veículo elemento determinante para o afastamento da relação empregatícia. A orientação número 11 vai dizer que constitui missão institucional do MPT o combate às fraudes trabalhistas praticadas por meio de agências de emprego, devendo tais fraudes serem apuradas em cada caso concreto, nos moldes preconizados pela Convenção 181 da OIT. A orientação 12 trata de produção de cana-de-açúcar por usinas e diz que as usinas devem registrar diretamente os trabalhadores necessários ao cultivo, ao corte da cana-de-açúcar, em terras próprias ou por elas arrendadas, usina arrendatária. É lícita, em tese, a compra pelas usinas de cana-de-açúcar de fornecedores independentes, compra de cana na esteira. Neste caso, o produtor deve registrar os empregados utilizados na atividade. É possível haver, no caso concreto, deturpação da figura do arrendamento, usina arrendante, devendo o MPT investigar as condições reais do negócio. E continua a orientação no sentido de que é ilícita a atividade de mero fornecimento de mão de obra, qualquer que seja a modalidade contratual adotada por pessoa física ou jurídica. Deve-se analisar com cautela a figura da parceria ante a possibilidade de ser utilizada para mascarar a verdadeira relação de emprego. A orientação número 13 vai dizer que, independentemente das discussões em curso no âmbito do judiciário acerca da constitucionalidade ou não da prestação de serviços na atividade fim, o mero fornecimento de mão de obra para check-in em companhias aéreas continua a ser ilícito, bem como também é possível analisar a presença de pessoalidade e de subordinação em relação à empresa contratante. A orientação 14 vai dizer que é ilícita a mera intermediação de mão de obra, tanto nas fazendas dos vendedores de madeira quanto na terra da empresa reflorestadora. Caberá ao MPT, em cada caso concreto, combater a fraude trabalhista e ainda buscar, em relação aos fornecedores da matéria-prima, o cumprimento integral da legislação trabalhista para que não se utilizem em contrato da figura da intermediação e do fornecimento puro e simples de mão de obra. A orientação 36 diz que a validade da prestação de serviços a terceiros, tal como definida no artigo 4º da Lei 6.019, se sujeita ao cumprimento dos seguintes requisitos. Transferência efetiva, então é necessário que exista a efetiva transferência da execução de atividades a uma empresa prestadora de serviço, como objeto contratual, execução autônoma da atividade pela empresa prestadora, nos limites do contrato de prestação de serviço, e capacidade econômica da empresa prestadora compatível com a execução do contrato. Ausente qualquer um desses requisitos, vai se desvirtuar a prestação de serviços, configurando intermediação ilícita de mão de obra, com consequente reconhecimento do vínculo de emprego entre os trabalhadores intermediados e as empresas contratantes. Vamos então para a orientação 17, que diz que a transferência da execução da atividade por meio de contrato de prestação de serviço, na forma do artigo 4A da Lei 6.019, com redação conferida pela Reforma Trabalhista, pressupõe autonomia formal, administrativa, organizacional, finalística e operacional da empresa contratada, a qual cabe exercer com exclusividade o controle do processo de produção da atividade, sem interferência da contratante, mera credora do serviço como resultado útil, pronto e acabado. A gente vai falar sobre cada um desses termos aqui mais abaixo.
Configura fraude ao regime de emprego o uso de contrato de prestação de serviços para transferência de vínculos formais de emprego à empresa contratada sem a efetiva transferência da execução da atividade. Já a orientação 18 diz que no contrato de prestação de serviço do artigo 4º, a execução autônoma da atividade por empresa prestadora de serviço pressupõe a contratação e remuneração que a empresa prestadora contrate e remunere os empregados necessários à execução da atividade, exercendo com exclusividade a direção do seu trabalho, que a empresa contratante se abstenha de utilizar a mão de obra contratada pela prestadora de serviços para finalidade distinta da prevista no contrato. A presença de subordinação pessoal ou estrutural do trabalhador intermediado à empresa contratante descaracteriza a prestação de serviços, ensejando o reconhecimento de vínculo de emprego direto. A orientação 19 vai dizer que a capacidade econômica da empresa prestadora de serviço, compatível com a execução do contrato, nos termos do artigo 4A, deve ser aferida pela contratante e não se restringe à observância do capital social mínimo exigido pelo artigo 4B, inciso 3, que é mero requisito de funcionamento. Testando. A orientação 20 vai dizer que a perda de capacidade econômica da empresa prestadora de serviços enseja invalidade contratual superveniente, com a consequente caracterização do vínculo de emprego entre os trabalhadores intermediados e a empresa contratante, caso esta não adote posturas para preservar o adimplemento contratual. E aí, quais são as medidas que podem ser tomadas para preservar o adimplemento? Pode-se fazer a readequação do preço do serviço sempre que se mostrar defasado. Para garantir o equilíbrio econômico do contrato, é possível exigir da empresa contratada garantia bastante para a satisfação das obrigações contratuais e promover a resolução do contrato por inadimplemento nos termos do artigo 475 do Código Civil. A orientação 21 vai dizer que, presentes os requisitos de validade do contrato de prestação de serviço, o inadimplemento de direitos trabalhistas pela empresa prestadora enseja responsabilidade subsidiária, independente de culpa. O inadimplemento decorrente da ausência ou perda de capacidade econômica da empresa tomadora enseja a invalidação do contrato de prestação de serviço por inobservância de requisitos de validade, configurando intermediação ilícita de mão de obra. A orientação 22 vai dizer que a norma do artigo 442b não impede o reconhecimento da relação de emprego quando presentes os requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, configurando o desvirtuamento do trabalho autônomo. Isso porque o verdadeiro autônomo desenvolve sua atividade por conta própria e não por conta alheia. Ele assume os riscos inerentes e a sua organização e não se submete à direção ou poder disciplinar do contratante. Então, para ser autônomo, tem que ter essas características. A orientação 23 vai dizer que a regulamentação da prestação de serviços a terceiros não legitima a pejotização. A lei considera a prestadora de serviços a empresa dotada de estrutura funcional e define como elementos essenciais para a licitude do contrato a transferência do serviço com a autonomia inerente, capacidade econômica compatível com a sua execução e direção dos trabalhos. Ainda que a atividade seja executada pelos sócios da contratada, a prestação de serviços somente será lícita quando presentes as características definidoras da atividade empresarial, com o exercício de atividade econômica organizada, assumindo os riscos da atividade empresarial. Quando estiverem presentes esses requisitos, os requisitos da relação de emprego, deve ser reconhecida a relação de emprego. A orientação 24 vai dizer que, havendo contrato de prestação de serviços válido, com a transferência de atividades em que convivam, executando as mesmas tarefas, empregados da contratante e da prestadora, deverão ser garantidos a estes os mesmos direitos previstos para aqueles, sob pena de afronta do princípio constitucional da isonomia. E aqui é importante lembrar o que diz o tema 383 do STF, que vai dizer que a equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada fere o princípio da livre iniciativa,
por se tratar de agentes econômicos distintos que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas. A orientação número 25 vai dizer que a norma da Lei 12.592, de 2016, a norma não impede o reconhecimento da relação de emprego quando presentes os requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, uma vez que desvirtuado o trabalho autônomo. Já dissemos que o verdadeiro autônomo não atua por conta alheia, né? Ele atua por conta própria, somos riscos. Então, quando o trabalhador ele é inserido na dinâmica operacional da empresa, há ali uma fraude à relação de emprego, razão pela qual se deve investigar, aprofundar as investigações para verificar se existe subordinação direta ou estrutural e pessoalidade. Na orientação 26, voltamos a falar de estágio, que diz que o estágio, obrigatório ou não obrigatório, é ao mesmo tempo ato educativo escolar e relação de trabalho lato sensu. É sempre curricular, supervisionado e integra o projeto pedagógico do curso, o que exige supervisão obrigatória e permanente das instituições de ensino, sob pena de essas atuarem como mera intermediadoras de mão de obra. E prossegue a orientação dizendo que é a atribuição do MPT investigar se há ação ou omissão das instituições de ensino que resulte em mero fornecimento de mão de obra a unidades concedentes de estágio, caso em que atuará para responsabilizar tais instituições de ensino como meras intermediadoras de mão de obra, sem embargo da atuação em face das unidades concedentes, possíveis fraudadoras da relação de emprego. A orientação 27 fala ainda sobre estágio e diz que a supervisão de estágio em unidades concedentes é exercício profissional, tratando-se de curso de profissões regulamentadas nos termos da Constituição e da Lei de Estágio e das leis que regulamentam profissões. Tal supervisão só poderá ser exercida por pessoa com formação no respectivo curso e registrada no Conselho Profissional respectivo, exceto quando permitida a atuação sem o registro. O profissional sem informação específica, que tem apenas experiência na referida lei, só vai poder supervisionar estágio de cursos de profissão não regulamentada. Já de nível médio não profissionalizante técnico ou de educação especial ou dos anos finais do ensino fundamental na modalidade profissional da educação de jovens e adultos, sob pena de exercício ilegal da profissão ou atividade e caracterização do vínculo empregatício em relação ao estagiário. A orientação 28 vai dizer que os agentes de integração atuam facultativamente na relação de estágio. Eles não podem atuar em substituição à instituição de ensino, não lhe sendo cabível elaborar relatórios de atividade de estágio, avaliar instalações de unidade concedente e supervisionar o estágio. E aí o MPT atua para responsabilizar de forma solidária com a unidade concedente agentes que encaminhem o estagiário vinculado à instituição de ensino que não tenha o estágio como integrante de seu projeto pedagógico ou para a realização de atividades incompatíveis com o curso frequentado. A orientação número 29 vai dizer que o trabalho dos profissionais de dublagem é regulamentado pela Lei Especial dos Artistas, que somente admite que o trabalho seja realizado de duas formas. Então, o trabalho dos dubladores ou vai ser realizado por contrato de trabalho padronizado, por prazo determinado ou indeterminado, ou por nota contratual, para a contratação eventual de artistas na forma e nos limites temporais do artigo 12 da mesma lei, não podendo ultrapassar 7 dias consecutivos, ou recontratação pelo mesmo empregador nos 60 dias subsequentes, salvo previsão em norma coletiva em outro sentido, observado o princípio da norma mais favorável, não sendo admitida qualquer outra forma de contratação. Assim, a contratação não pode se dar pelo fenômeno da pejotização por MEI ou por PJ, por expressa previsão legal. A orientação 30 sobre plataformas digitais vai dizer que a produção de provas para a caracterização do contrato realidade nas relações de trabalho que envolvem empresas proprietárias de plataformas digitais é complexa e, em muitas ocasiões, exige o acesso a dados, documentos e informações de difícil obtenção aos trabalhadores. E aí, no intuito de contribuir para a formação e a consolidação da jurisprudência trabalhista, que possa refletir de melhor forma o que ocorre no mundo dos fatos, é relevante a intervenção do MPT nas reclamações trabalhistas ajuizadas por trabalhadores em face das empresas proprietárias de plataformas digitais, quando existir ação civil pública na qual o MPT tenha desenvolvido argumentos e teses relacionados à dinâmica de trabalho nessas empresas.
E por fim, a orientação número 31 vai dizer que a formação do litisconsórcio passivo necessário e unitário para os casos em que há ilicitude na terceirização da atividade fim, como previsto na tese de recurso repetitivo número 18 do TST, aplica-se às reclamações trabalhistas individuais, uma vez que se deve assegurar o contraditório e a ampla defesa a todos os envolvidos na relação de trabalho. Tal raciocínio não se aplica às medidas judiciais manejadas pelo Ministério Público do Trabalho que buscam a tutela inibitória, considerando que se tratam de pedidos prospectivos e com foco na conduta específica de determinada empresa. Então aqui a gente termina a leitura aqui superficial, a leitura voo de pássaro das orientações. Agora a gente vai começar a aprofundar nos temas específicos da Conafred. Voltei. Aqui no YouTube a gente posta só uma fração das nossas aulas. Se você quiser ter acesso a todas as coordenadorias de forma completa e atualizada, mais direitos humanos, mais atuação extrajudicial do MPT, clica no link que está aqui na descrição para adquirir o seu curso. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui. Espero você por aqui. Um grande abraço e bons estudos.